Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero externar minha gratidão a Deus de estar aqui pela primeira vez em Jundiaí, nessa tão acolhedora igreja, tanto acolhedor o povo como acolhedor o templo. Muito aconchegante. Estar aqui com o pastor Ezequias é um prazer e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande. E também estar com o pastor Alexandre Coelho, que tive o privilégio de assistir à ministração de ontem e vou voltando edificado. Graças a Deus. Espero voltar melhor do que eu que cheguei aqui. Prazer de conhecer o pastor Felipe, não é isso? Muito bem. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Jeremias. Só um versículo, no capítulo 10, versículo 23, que há um pequeno versículo e uma grande revelação. Jeremias 10 e 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. E todos dizem amém. Podeis assentar, irmãos amados. Meus queridos irmãos, nós nos propomos, com a ajuda de Deus, a colaborar com os irmãos com um assunto que nós não somos doutores neste assunto, mas apenas uma colaboração. Talvez haja alguém aqui que conheça menos que nós e sairá com uma visão melhor. Meus amados irmãos, eu me proponho, com a ajuda do Senhor, a falar sobre o modernismo, que depois evoluiu para progressismo. Meus amados irmãos, nós sabemos que o diabo, ele sempre quis desviar a humanidade de Deus. Desde o Éden, que ele contradiz Deus, ou melhor, tenta contradizer, né? Deus diz uma coisa e ele perverte e diz outra. Infelizmente, a humanidade tem deixado de ouvir Deus para ouvir o inimigo das nossas almas. E só que eles não entendem que é o inimigo e eles acham que são eles mesmos, são eles próprios quem estão delineando um novo caminho, né? Eles tentam dirigir os seus passos, independentes de Deus. Foi assim no Éden, né? A serpente disse, foi assim que Deus disse? Não, não é assim. E aí o homem estabelece o seu caminho. Só que Jeremias, ele disse que não é do homem dirigir os seus passos. Não dá certo o homem dirigir os seus passos. Todas as vezes que o homem resolveu dirigir os seus passos, deu errado. E é o que está acontecendo na humanidade. Nós estamos vivendo dias, irmãos, tão difíceis, que eu nunca pensei ver esses dias. Nunca pensei. Eu não sou tão jovem, mas também não sou tão idoso. Mas eu jamais imaginava ver o que estou vendo. E eu creio que vocês também, muitos de vocês, estão assustados com o que estão vendo e com o avanço, a rapidez com que as coisas estão acontecendo e como que uma força invisível empurrando, né? Empurrando com violência para que essa agenda progressista se conclua o seu projeto. Meus amados irmãos, só que esse negócio não vem de agora. Vem do Éden, mas nós vamos falar sobre os últimos 2000 anos. Nós vamos falar sobre a pré-modernidade, a modernidade e o pós-modernidade, ou a modernidade líquida. Meus amados irmãos, eu fiz aqui uns rabiscos que estão aí em tela. Nós vamos ver aqui a pré-modernidade. A pré-modernidade, irmãos, ela aconteceu com o estabelecimento do cristianismo. Houve a antiguidade clássica, que foram a filosofia grega, também os poetas romanos, a cultura greco-romana, que era a cultura pagã. Pela graça de Deus, chegou o Evangelho, chegou a palavra de Deus, chegou Cristo
ao mundo e iniciou um novo tempo. O evangelho se espalhando mundo afora. Esse período dos primeiros 300 anos, né, foi quando a igreja se espalhou pelo Império Romano. E, meus amados irmãos, mais ou menos no ano 500, no século VI, o cristianismo se estabelece e finca os pés no mundo. É bem verdade que não era mais aquele cristianismo puro e simples, não era mais aquele cristianismo ideal, mas era o cristianismo que existia, né? Que foi quando a igreja se espalhou e fincou raízes e começou a entrar na cultura do Império Romano, do então Império Romano. Com a queda do Império Romano, ela começou a entrar antes, claro, com a evangelização dos apóstolos, mas depois o Império Romano cai, no ano 476, cai oficialmente o Império Romano do Ocidente, e o que é que acontece? A igreja foi a única instituição que ficou de pé. A única instituição que ficou de pé quando o Império Romano caiu foi a igreja. E o que é que acontece? Vieram os bárbaros. Os bárbaros vieram destruindo tudo, acabando com tudo e destruindo a cultura que existia. E o que acontece? Quem foi que conseguiu salvaguardar as coisas? Foi a igreja, com suas deficiências, com seus problemas, com algumas novidades teológicas, mas foi a ferramenta que Deus se utilizou para conservar a cultura e introduzir a cultura cristã na sociedade ocidental. Esse período durou cerca de 1000 anos, ou 900 anos mais ou menos, até a Baixa Idade Média. Quando o mundo começa a mudar, a igreja predominava em todas as áreas, a igreja e a sociedade eram uma coisa só, a igreja converteu os bárbaros foram inseridos na igreja, e a Europa que foi invadida pelos bárbaros se torna cristã. E o cristianismo impera em todas as áreas da sociedade. É a chamada cristandade. A cristandade é quando o cristianismo domina todas as áreas sociais. Depois disso, irmãos, começa lá na Baixa Idade Média um movimento, com Marcílio de Pádua, começa a contradizer a igreja, a contradizer muito palidamente, mas se começa a contradizer o que a igreja dizia, ela falava e ninguém contestava. Mas aí Marcílio de Pádua depois começa a Renascença, que nós damos graças a Deus pela Renascença, mas nós precisamos entender que a Renascença foi uma faca de dois gumes, ou o Renascimento. Começam a surgir as novidades. Com a queda de Constantinopla, muitos orientais vêm para o Ocidente, e eles trazem velhos livros gregos que estavam desconhecidos do Ocidente, que durante cerca de 900 anos ficaram fora de circulação. Quando a Academia de Atenas foi fechada por Justiniano, então muitos livros foram levados mas ficaram lá no Oriente e não vieram para cá, para o Ocidente. Só que com a queda de Constantinopla, tomada pelos turcos, muita gente, muitos sábios, muitos cultos, vêm de lá do Oriente para cá, para o Ocidente. E o que é que acontece com essa gente? Essa gente traz na bagagem os velhos livros pagãos. Eles trazem na bagagem aquilo que a igreja do Ocidente combateu durante aquilo que ela achava nocivo para o cristianismo. Então esse povo traz esses livros. E esses livros, eles voltam a circular na Europa. E o que é que acontece, irmãos? Novas ideias, novos horizontes, novos livros, novos escritos começam a surgir. Guilherme de Ockham e
Maquiavel, já perto do século XVI. E assim, meus amados irmãos, Dante, Alighieri, né? Eles vão todos criando novos pensamentos. E, meus amados irmãos, de certa forma foi bom, porque da Renascença surge a Reforma Protestante, que faz o Evangelho voltar, de certa forma, não em sua totalidade, mas foi uma melhora muito grande, foi uma bênção de Deus. Mas os irmãos sabem que toda bênção tem um preço, né? É uma faca ela é muito útil, uma faca não pode faltar numa casa, não pode faltar numa casa, mas até o dia aparecer um doido dentro da casa. No dia que aparece o doido, o que é que a gente diz? Esconde a faca. Glória a Deus, porque a faca, que é uma bênção, na mão de um doido, ela vai causar um estrago muito grande. Então foi a Renascença. Trouxe muita coisa boa, porém, também trouxe suas dificuldades. Porque até aí era a cristandade, até aí era a igreja, até aí era a fé. Mas a partir daí, a razão começa a se sobressair. Não é que a fé ela é inimiga da razão, não. Mas a razão começou a se sobrepor sobre a fé. Aí onde a faca ficou na mão do doido, né? A faca, então aí começaram os acidentes, começaram os cortes, né? Começaram as dificuldades. E agora vem a reforma. Depois da reforma, os irmãos sabem que no século XVI as coisas já não estavam tão boas para a própria igreja reformada, e começa a surgir o chamado iluminismo. Começa a surgir o chamado iluminismo. Meus amados irmãos, e aí vem os problemas. O iluminismo, porque eles são chamados de iluministas. Foram eles próprios, os novos filósofos, que se chamaram de iluministas, porque eles passaram a dizer que a Idade Média, entre a Idade Clássica e a idade deles, só teve trevas. É chamada a Idade das Trevas, que todo mundo que estudou, pelo menos sabe isso aí, é muito conhecido. Meus amados irmãos, como o passado era chamado de Idade das Trevas, eles passaram a chamar-se de iluministas, porque eles disseram que agora chegou a era das luzes, com os novos pensamentos, com as novas ideias. Eles chegaram à conclusão de que chegou o tempo da luz. Chegou o tempo da luz. E, meus amados irmãos, essa luz que foi trazida não foi tão luminosa assim, né? Não foi tão luminosa assim. Eles disseram que agora o passado ficou para trás e que um tempo bom para a humanidade viria. O que a religião não trouxe, os atrasos, entre aspas, os atrasos da religião, agora seriam compensados com uma nova era de luzes, uma nova era de ideias boas, uma nova era de liberdade, uma nova era de fraternidade, uma nova era de igualdade. E daí vem o quê? O primeiro filho, ou a primeira filha do iluminismo, quem é? A Revolução Francesa. A Revolução Francesa é a primeira filha do iluminismo, que prometia igualdade, liberdade e o que mais? Fraternidade. Prometia. Só que a França, em vez de alcançar esses três ideais, foi quando a França entrou num derramamento de sangue. Quem não concordava com a revolução, os que prometeram liberdade, começaram a usar primeiro a forca, mas depois eles acharam que a forca maltratava muito os condenados, então agora passaram a usar a guilhotina. E na França houve um derramamento de sangue, que a noite de São Bartolomeu ficou sendo uma criancinha inocente, à vista do sangue que foi derramado na Revolução Francesa. O primeiro fruto do iluminismo é a Revolução Francesa, que prometeu liberdade, igualdade e fraternidade e deu exatamente o contrário. E a partir daí a Revolução Francesa, ela passa a ser o protótipo do que vai acontecer. Ela passa a ser a parábola,
ela passa a ser o paradigma de tudo que vai acontecer até hoje. Então, o que nós estamos vendo hoje não é do ano passado. O que nós estamos vendo hoje não é do século passado. O que nós estamos vendo hoje vem se desenrolando há cerca de 400 ou 500 anos. Que vem devagarinho, vem se desenvolvendo até chegar à crise que nós estamos passando. Então, meus amados irmãos, estabelece com os iluministas uma nova era, com promessa de melhora, com promessa de luzes. Só que de lá para cá, irmãos, o sangue que foi derramado depois desse chamado iluminismo, comparando com a Idade Média inteira, os 1000 anos da Idade Média inteira, não tem comparação. O sangue foi muito maior. Começando pela Revolução Francesa, depois no século XIX aparece Karl Marx, aparece Engels, e eles que são subprodutos da Revolução Francesa, subprodutos do iluminismo. E o que é que acontece? Século XX, vem o século das guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Comunista Russa. E os irmãos sabem, China, só a Revolução Comunista matou, segundo estatísticas, mais de 100 milhões de pessoas. Mas só a Revolução Comunista matou mais de 100 milhões de pessoas. E alguns estudiosos dizem que só no dia do juízo é que nós vamos saber exatamente quantos morreram nas mãos dos comunistas. Na China, na Rússia, no leste europeu. Só no dia do juízo é que nós vamos ter uma ideia correta de quanto foi morto, quanta gente foi morta. Então o que é isso? Produto daqueles que prometeram liberdade, produto daqueles que prometeram igualdade e produto daqueles que prometeram fraternidade, que é irmandade, para a sociedade ser igualitária, para a sociedade ser fraterna, para a sociedade ser uma bênção, né? Mas uma bênção alcançada não por Deus, alcançada não pelo Evangelho, alcançada não pelo senhorio de Cristo, mas alcançada pela inteligência, pela razão do próprio homem. E a Bíblia, o profeta disse: eu sei, Senhor, que não é do homem que caminha o dirigir o seu caminho e o dirigir os seus passos. Toda vez que o homem se afasta da palavra de Deus, toda vez que o homem se afasta da fé em Deus, da doutrina de Deus, em vez de melhorar, piora, né? Faz como lá em Alagoas, teve um irmão que ele não tinha um juízo muito bom, e ele cometeu um delito, pecou, há uns 40, 50 anos atrás, e eles disseram: você vai ser disciplinado. Ele disse: o que é que eu faço para não ser disciplinado? Ele pensou, bom, o juiz era fraco, ele foi na igreja, ele tinha acesso à igreja, pegou uma bata de batismo, e ele foi para a praia, vestiu a bata, cantou o hino da harpa, leu a palavra sozinho, e depois entrou na água e disse: eu mesmo te batizo a ti mesmo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para perdoar os pecados. Até aí foi verdade. Só que o povo gosta de acrescentar, né? Aí diz que quando ele saiu da água, quando Jesus foi batizado, veio o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. E ele foi diferente. Diz que veio um urubu, pousou sobre a cabeça dele e disse: agora ficou pior. Glória a Deus. Então, irmãos, o iluminismo foi como o batismo daquele irmão. Deixou as coisas piores, né? Condenou o passado, condenou a igreja, condenou a fé, condenou as escrituras. Não foi uma luta somente contra a igreja católica, não foi uma luta somente, foi uma luta contra as escrituras. É só você ler Erasmo nem tanto, mas se você ler Thomas Hobbes, se você lê-lo, é um combate. O liberalismo teológico não nasceu agora. O liberalismo teológico nasceu com os iluministas, né? Nasceu com os iluministas. Então, esse decréscimo da fé, essa zombaria das escrituras, essa incredulidade das escrituras, afetou a todos nós, afetou a toda a cristandade, afetou a todos os cristãos, e agora é que o funil está o quê, meus amados irmãos? Estreitando. Agora que o funil está estreitando, porque a grande perseguição está às vésperas, está às portas.
Não adianta tentar tapar o sol com a peneira, porque uma grande perseguição aos cristãos está às portas. E eles não vão poupar de usar a violência. Estão usando uma pressão. Agora é o momento da pressão psicológica. Você não pode abrir a boca. Se você abrir a boca para pregar a fé cristã, você vai ser achincalhado, você vai ser chamado perante as autoridades, você vai perder oportunidades, mas depois vai partir para agressão mesmo, conforme as profecias que estão nas Sagradas Escrituras para os últimos dias. Então, meus amados irmãos, mas nós queremos falar rapidamente sobre o modernismo, que depois passou a ser chamado de progressismo. O que foi que o iluminismo trouxe? O que foi que esse progressismo trouxe, que condenou todo o passado da igreja? Mas, meus amados irmãos, o passado da igreja não foi tão desgraçado assim. Só para vocês terem uma ideia, quando você entrar num hospital, quando você for atendido num hospital, você diga assim: graças a Deus e graças à igreja. Porque o hospital é criação cristã, se você não sabia. Fique sabendo. O hospital onde você vai lá se tratar, quando os reis não cuidavam disso, quando os reis, os governos não se preocupavam com a saúde de ninguém, a igreja criou as santas casas de misericórdia. De graça, sem onerar o bolso de ninguém. Qualquer pobre que chegasse numa santa casa seria atendido às expensas da igreja. Quem matava a fome do povo na Idade Média não eram os reis. Não eram os reis que matavam a fome do povo, eram os mosteiros. Eram eles que tinham as terras, cultivavam, e quando dava fome, quando dava pestilências, eram eles, os representantes da igreja, com suas dificuldades, com seus problemas, mas era quem socorria aquela sociedade medieval. Quando você for à faculdade, quando você entrar num prédio de uma universidade, dê graças a Deus e à igreja. Porque foi a igreja, foi a cristandade quem criou a educação que temos hoje. Primeiro a escola e depois a faculdade, as universidades, melhor dizendo. As universidades foram, a priori, criação da igreja. E nós, protestantes, herdamos isso, porque os irmãos sabem que em muitos países a educação, a democratização da educação veio com as igrejas protestantes. Né? Ainda hoje existem os colégios batistas, ainda hoje existem os colégios presbiterianos, ainda hoje existem os colégios metodistas, que eram usados para a evangelização e eram usados para educar as pessoas. Na Argentina, quem começou a educar o povo foram os presbiterianos, que começou a educar o povo. Então, mas só que eles não veem isso já vem desde a Idade Média, só que eles não veem isso, eles não veem que a igreja foi quem criou os hospitais, foi quem criou a educação, foi quem criou a universidade. A Europa era um pântano, a Europa que hoje são países lindos, quando os bárbaros tomaram conta da Europa, a Europa virou um pântano, e foi a igreja que fez a Europa ser o que é hoje, né? Drenando os pântanos e cuidando da agricultura. Então, meus amados irmãos, só que eles disseram que tudo foi treva, e agora chegou a luz. E aí vem o modernismo. E o que é que o modernismo traz? O modernismo, vamos ver o primeiro ponto, em quais pressupostos baseia-se o modernismo, se puder colocar aí na tela, em quais pressupostos baseia-se o modernismo. Vamos ver, o primeiro, o modernismo, não sei se é possível abrir na tela, o modernismo baseia-se no agnosticismo, primeira base. Qual foi a primeira coisa? O modernismo, ele não trouxe logo o ateísmo, o modernismo trouxe primeiro, a começar de Thomas Hobbes, que é um dos primeiros iluministas, ele traz o agnosticismo, né? Ele traz o agnosticismo, não somente ele, mas René Descartes também, que pode ser o primeiro iluminista, foi René Descartes, ele traz o agnosticismo. Pastor, e o que é o agnosticismo? Está com alguma dificuldade, irmão, para abrir? Glória a Deus. O que é o agnosticismo? O agnosticismo, ele nega que possamos conhecer
a verdade objetiva como ela é. O agnosticismo é uma palavra grega que significa não conhecer. O agnóstico é aquele que diz: eu não sei se existe Deus. Eu não sei se existe Deus, né? Ele diz: pode ser que Deus exista, mas se Ele existe, Ele não está ligando para nada. Ele não intervém. Se Ele existe, agnóstico quer dizer não conhecer. É uma palavra de origem grega que significa não conhecer. Gnose, conhecimento, e é coisa contrária. Não sei se Deus existe. A priori não é ateísmo, é uma dúvida. Se Deus existe ou se Deus não existe, não sabe. Então, o iluminismo, que trouxe o modernismo e hoje o progressismo, ele se baseia no agnosticismo. Ele nega que, partindo desse pressuposto, nós não podemos conhecer Deus. Não podemos conhecer Deus. Se Deus existe, Ele não se comunica com ninguém, né? E o agnosticismo é o pai do deísmo. O que é o deísmo? O deísmo é a doutrina de que, se Deus existe, Ele não se comunica com a humanidade. Ele não faz milagre, Ele não fala, Ele não se revelou através da Bíblia. É o deísmo. O deísmo admite a existência de Deus, mas um Deus que criou o mundo e entregou as leis da natureza e abandonou esse mundo para lá. Isso é o agnosticismo, e é isso que está sendo ensinado nas faculdades aos nossos jovens, e por que não dizer, nos colégios de nível inferior, às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Se Deus existe, Ele não se intromete aqui na terra. Se Deus existe, Ele não fala. Se Deus existe, Ele não ouve oração. Não adianta orar, porque Deus não ouve oração. Isso é o pressuposto do agnosticismo. Então, meus amados irmãos, outra coisa, desse modo, não podemos saber se Deus se revela aos homens, dizendo coisas a crer ou a fazer. E não se pode conhecer essa revelação exterior ao homem. O agnosticismo, ele diz que Deus não se revela. Então, a Bíblia para eles é o quê? Para os agnósticos. A Bíblia para eles é nada. Porque eles dizem que não sabem. Eu ouvi de um professor nosso, ele dizer que não sabe. Quem garante que Deus falou com Moisés? Foi essa a palavra dele. Quem garante que Deus falou com Moisés? Quem garante que o Espírito Santo baixou sobre a cabeça dos apóstolos, sobre a cabeça dos profetas, para escrever a Bíblia? Eles dizem que Deus não fala, que Deus não interfere, que Deus não dita regras, que Deus não dá dogmas. Deus não dá dogmas de fé a ninguém. Então, isso é o agnosticismo, que vem, não é da semana passada, isso vem desde o começo do iluminismo. Outra coisa, letra C, defende que o ser humano não pode ter acesso a Deus. Se Deus existe, não pode se revelar ao homem, e esse não pode saber se Deus existe. Esse modernismo não é tão moderno assim. Assim, o agnosticismo, ele fecha o homem em si mesmo, em seus próprios ideais. Eu creio que a maioria dos irmãos que estão aqui são pessoas que têm um bom conhecimento. Os irmãos sabem que René Descartes, ele disse: penso, logo existo, né? Cogito ergo sum. Ele, com essas palavras, ele estava tomando aquela palavra que Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Quando ele disse isso, vai mais longe do que eu e você possamos imaginar. Ele estava dizendo que o homem era um Deus também. Ele estava fazendo uma paródia daquela palavra que Deus disse a Moisés em Gênesis 3, eu sou o que sou. Então, aquela palavra penso, logo existo, quer dizer que ali é uma independência de Deus. Que o homem, ele pode pensar, que o homem, ele pode decidir, que o homem é aquela palavra que o diabo disse a Eva: se você comer do fruto proibido, você vai ser igual a Deus, semelhante a Deus, conhecendo o bem e conhecendo o quê?
o mal. Você é quem vai dizer o que é certo e você é quem vai dizer o que é errado. Não é Deus quem vai dizer o que é certo e o que é errado. É você, Eva, quem vai dizer o que é certo e o que é errado. Quando ele disse, penso, logo existo, não foi somente uma frase de efeito que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que o homem pensa, que o homem tem razão, que o homem tem uma razão e que essa razão, ele próprio pode dizer o que é bom, ele próprio pode dizer o que é ruim, ele próprio pode dizer o que é certo e ele próprio pode dizer o que é errado, independente de Deus, independente de revelação, independente de religião, porque ele não, o agnóstico, ele não acredita que Deus, se Deus exista, se ele se comunica com ninguém. Então, meus irmãos, veja o perigo do modernismo que está aí na nossa sociedade. Desse modo, vem o relativismo. Ele diz, como diz a letra H, só tem valor o que sai do homem. Passa a ser verdade o que sai de si mesmo. É aí de onde vem o moderno relativismo. Ninguém pode dizer uma doutrina, um dogma. O relativismo, ele exclui os dogmas da igreja. Ele exclui os dogmas. Muita gente tem medo dessa palavra dogma, porque pensa que ela é uma palavra católica romana. Não. A palavra dogma é uma palavra grega, está na Bíblia. Lá em Atos, no concílio de Jerusalém, eu estou aqui com um mestre, aliás, 2 mestres de grego, e lá no concílio de Jerusalém, a Bíblia fala que os apóstolos e os anciãos tomaram decisões. Na nossa Bíblia diz que eles tomaram decisões. Só que no grego, a palavra decisões é dogma, que está lá no Novo Testamento. Então, dogma não é uma coisa da igreja romana. Nós temos o nosso dogma. Nós temos os nossos dogmas bíblicos. Os nossos dogmas, quer dizer, as decisões. E eles disseram, nós e o Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Não é assim? Eles disseram, nós e o Espírito Santo. Quando os apóstolos tomaram as decisões no concílio de Jerusalém, eles estavam sob a égide e a assistência do Espírito Santo de Deus. Então nós temos dogmas também. Dogmas e fé. Dogmas são inegociáveis. São decisões, não da igreja romana, mas decisões de Deus, que reveladas na sua santa palavra. Mas o modernista, que é agnóstico, ele não aceita o dogma. Ele diz, não, é o relativismo. Cada um cria a sua própria verdade. O que é verdade para você, não é verdade para mim. O que é verdade para ele, não é verdade para o outro. Isso não vem da semana passada. Essa construção, ela é do tempo do que Satanás era menino, não é verdade? É desse tempo, mas ela vem se desenrolando para chegar até nós desde o começo do século XVII. Como doutrina organizada, ela vem desde o iluminismo. Erasmo de Roterdã, Thomas Hobbes, esses dois principalmente, depois os demais, eles falam isso abertamente. Né? Não existe dogma, não existe o ministério de ensino, não. Paulo disse, né? Jesus disse, ou melhor, o Senhor Jesus disse assim, ide por todo mundo, né? Fazei discípulos de todas as nações. Só que diz assim, outra tradução diz assim, ensinai, não é assim? Ensinai todas as nações. A palavra ensinar no grego me foge, porque eu não sou expert nisso, eu aprendo com os mestres. Mas no latim, a palavra ensinar quer dizer ensinar, insignal, quer dizer colocar marcas dentro. Ensinar é você colocar algo dentro, marcar, deixar um sinal dentro da pessoa. Então ensinar não é um diálogo. Ensinar não é um diálogo, né? A igreja, ela não pode decidir o que ela quer. A igreja não pode dizer, vamos fazer uma assembleia e vamos decidir sobre esse assunto. Jesus não mandou dialogar, Jesus mandou ensinar. Glória a Deus. Ele não mandou dialogar, ele mandou ensinar. Ensinar quer dizer colocar um sinal dentro. Se quiser, é, e se não quiser, é. Glória a Deus. Ensinar, ensignar, colocar a marca dentro. Isso não existe mais. O modernismo, o progressismo tirou até da escola secular.
Foi assim ou não foi? Até da escola secular, ninguém não se ensina mais na escola secular. O professor modernista, o professor progressista, que foi adotado no mundo todo, inclusive no nosso Brasil, ele próprio chega na sala de aula no primeiro dia, que eles são modernistas, são progressistas, são frutos do iluminismo. Ele diz assim, antigamente, quem é mais velho do que eu, deve lembrar que as escolas tinham uma plataforma. Quem lembra disso? Tinha uma plataforma. E o birô do professor era acima. E na Idade Média, ou anos, não precisa ser na Idade Média, mais atrás um pouco, o professor ficava numa cátedra, numa cadeira elevada, onde ele ensinava. Ensinava quer dizer, ele colocava marcas dentro, sinais de conhecimento dentro das pessoas. Depois a cátedra desapareceu, depois a plataforma do professor desapareceu, veio só o birô ficou rente com os alunos, no mesmo patamar dos alunos. E hoje, nem tem mais birô, nem tem mais nada. No primeiro dia de aula, o professor, ele diz, eu quero dizer a vocês, por favor, ninguém me chame de professor. Eu não sou professor, eu sou facilitador. Né? Aí um abobalhado, vamos dizer que é professor de português, professor, qual é a gramática que o senhor vai usar? Você ainda é desse tempo, não precisa de gramática. Não precisa de gramática. O português não precisa disso. O português quem faz, a língua quem faz é você. Tanto faz, nós vai, nós volta, nós vem e nós fumo. É a mesma coisa. Eu estou mentindo? É assim ou não é? Isso é fruto do modernismo. E isso lá na escola secular, e isso eles querem que seja implantado na igreja. Eles querem o poder docente que foi dado por Cristo à igreja, que foi dado por Cristo aos apóstolos. Lá o mundo já perdeu e eles querem que nós percamos esse poder docente, o poder de ensinar. Eles querem que a igreja não tenha esse poder de ensinar. Então, meus amados irmãos, o que é que o professor faz? Ele pega, senta no chão, arrasta essas cadeiras. Todo mundo arrasta as cadeiras para os cantos. O professor senta no chão, com a calça jeans, já meio baseado, faz assim, né? Aí, todo mundo sentado no chão, porque eu vou apenas facilitar. Eu vim aqui para aprender com vocês. Que coisa maravilhosa. Pagar R$2.000 de faculdade para ensinar o professor. Mas isso é produto do modernismo. É produto do progressismo. Você paga para aprender, para ensinar. Porque ele diz que não sabe nada e que você tem que ver, ele foi para lá para aprender com vocês. O pior é que muitos de nós nem nos damos conta disso. Muitos de nós, muitos que são professores cristãos, eles nem se dão conta de como é que a coisa está. Pensa que é normal, pensa que isso é comum, não é, é o progresso, justamente de onde vem a palavra progressismo. Que é um progressismo que termina sendo um atrasismo. Veja a qualidade da educação. Veja a qualidade da educação. Progrediu ou regrediu de acordo com as estatísticas? Regrediu. O conhecimento hoje é mínimo. Aliás, é proibido reprovar. Oba, burrice há também. Não é verdade? Porque é proibido. Então, é um progressismo desgraçado. É um progressismo que regride. Vamos terminar daqui uns dias. As próximas gerações, eles vão dizer uga. Glória a Deus. Pelo que eu estou vendo, vai terminar assim. Né? Isso é o progressismo, irmão. Que quer entrar na igreja. Então, o progressismo, ele gera o relativismo. A verdade passa a sair de dentro da pessoa. Cada pessoa produz a sua verdade. É o relativismo, né? E os jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, eles estão ouvindo isso. Eles estão ouvindo isso constantemente pelas redes sociais, pela classe de ensino médio e depois até da infância, até no jardim da infância já estão começando com isso, que é para ir amansando, e depois quando chega no ensino superior de nível maior, então a pessoa está com a cabeça perdida.
né? Então, meus amados irmãos, primeira coisa é o agnosticismo. Se Deus existe, não sabemos, e se Ele existe, não se comunica conosco. Muito bem. O segundo pressuposto do modernismo e do progressismo é a imanência. O que é a imanência? A imanência é o oposto da transcendência. O que é uma coisa transcendente? A palavra trans é uma palavra latina também, né? Que significa passar de um lado para o outro. De onde vem a palavra transporte? Né? O que é trans? É passar. O carro vem de São Paulo para Jundiaí, é um transporte. E vai de Jundiaí para São Paulo. Transporte. E o que é transcendência? Transcendência é algo que vem de longe para nós. No sentido religioso, transcendência fala de coisas divinas. Por que é que nós cremos na Bíblia? O milagre da Bíblia é um milagre transcendente. Por quê? O milagre da Bíblia, o milagre de você ter a Bíblia escrita, revelada, é transcendente. Me ajuda a pregar, me ajuda a ministrar, melhor dizendo. Por que é transcendente? A Bíblia é transcendente. Por quê? Porque ela não foi produto imanente. Ela não foi produto de dentro de Moisés. Ela não foi produto de dentro, imanente. Imanente quer dizer dentro, imanente, dentro do homem. Transcendente, fora do homem. Então, a Bíblia, ela não é imanente. Ela é o quê? Transcendente. Por quê? Porque ela veio, a revelação, a orientação de escrever o texto não veio veio trans, veio de fora, veio do céu, veio do Espírito Santo, e nós cremos nisso. Mas sabe o que é que o modernista diz? O modernista diz que não existe transcendência, só existe imanência. Só existe o que está dentro de você, não vem nada de fora. Quando você prega a Bíblia, irmão, está ficando difícil. Está ficando difícil pregar o Evangelho. Vocês podem ver que o número de decisões vem diminuindo a cada ano. O número de batismos em muitas igrejas, com raras exceções, vem diminuindo a cada ano. E o que é isso? É que é um monstro da imanência que está lá fora. Quando você vai ler a Bíblia para um jovem, ele já vai fazendo ar de sarcasmo, vai fazendo ar de riso, porque ele aprendeu que não veio nada de lá para cá. Tudo que existe é imanente, é do homem, sai do homem, não veio de fora para dentro. Então, irmãos amados, o modernismo progressista, ele se baseia na imanência. E o que é imanência? Vem do latim imanere, quer dizer habitar dentro, permanecer dentro. Com isso, os modernistas, eles defendem que tudo só pode vir de dentro do próprio homem e nada pode vir de fora. Assim, a transcendência é descartada. Se um modernista chegar aqui e ver vocês falando línguas, o que é que ele vai dizer? O modernista, o que é que ele vai dizer? Ele não crê que vem nada de lá para cá. O modernista, o que é que ele vai dizer? Ver um crente falando línguas estranhas, a igreja pegando fogo, para nós é uma coisa gloriosa. Mas para um modernista, é ridículo. Porque eles dizem que nós estamos loucos. Eles dizem que nós estamos sugestionados, que o pastor, o pregador nos sugestionou, usou de uma tática, e o povo ficou falando aquilo, mas eles não acreditam que aquilo ali vem do Espírito. Porque para eles não há transcendência. Só há o quê? Me ajude? Imanência. Não, aquilo é eles mesmos que fazem. Aquilo ali vem da cabeça deles. Eles botam na cabeça aquilo. Então veja como está ficando difícil. Quando há 30 anos passados, o povo não estava com isso na cabeça, era mais fácil de aceitar Jesus. Quando há 40 anos passados, o povo não estava com essa ideologia, você dizia, isso aqui é a palavra de Deus. Por mais incrédulo que a pessoa fosse, mas ele tomava um susto. A palavra de Deus, né? E eles até diziam assim, não, a palavra de Deus cabe em todo canto. Quer dizer, aqui a palavra de Deus cabe em todo canto, pode falar. Era assim que eles diziam. Mas hoje não. Porque a cabeça dessa gente está modernista. A cabeça dessa gente está progressista. E o progressista, ele não crê na transcendência. Ele só crê na imanência. Letra A, por favor. Eu gostaria que vocês lessem para eu descansar, né? 1, 2, 3.
Vocês entenderam o que leram? O que é que o modernista diz? Que a religião não é revelada por Deus. Que a religião, ela está dentro do homem e ela aflora. E que ela aflora de muitas formas, dependendo da cultura e dependendo das circunstâncias. No fim, nem é verdadeiro o budismo, nem é verdadeiro o shintoísmo para eles, nem é verdadeiro o budismo, nem é verdadeiro o shintoísmo, nem é verdadeiro o hinduísmo, nem é verdadeiro o islamismo e nem é verdadeiro o quê? O cristianismo. Porque não veio nada de fora. Foi Buda quem tirou da cabeça dele, de fato, ele está certo. Foi Maomé que tirou da cabeça dele, está certo também. Foi quem mais? Confúcio que tirou da cabeça dele, aí está certo. Mas quando chega para nós, não está certo não, meu querido, porque a nossa religião é transcendente. Quem dá glória para Deus por isso? Quem crê que veio de lá para cá? Quem crê que Deus existe, que mandou a sua palavra? Mas por que o movimento ecumênico? Vocês já ouviram falar do movimento ecumênico? Todas as religiões, agora e o Papa Francisco está apertando. Desde o Concílio Vaticano II, que a Igreja Católica deixou de fazer missões. Eles mandavam missões para a África, eles mandavam missões para a Ásia, eles mandavam missões para a China, os irmãos sabem, nós estávamos falando hoje sobre os jesuítas que foram ao Japão. Hoje a Igreja Católica não manda mais missionários. Desde o Concílio Vaticano II, que o fervor missionário da Igreja Romana acabou. Por quê? Porque o Vaticano II é um concílio modernista. O Concílio Vaticano II é um concílio progressista. Ele deixou a fé católica e adotou o progressismo, adotou o modernismo. Por isso que as missões católicas quase que não existem mais. Por quê? Porque a própria cúpula, não a igreja como povão, mas a própria cúpula, os senhores bispos, os senhores cardeais, os senhores teólogos, eles dizem que não adianta levar a mensagem para as outras religiões, porque no fim, tudo é a mesma, é o que, irmão? Mesma coisa, porque nada é transcendente. A própria igreja romana está se sentindo igual às demais religiões. O senhor Francisco que está aí, ele é um modernista progressista em todos os sentidos. Não crê mais, né? Para eles tudo agora é o que, irmãos? A mesma. Quando eles começaram a chamar a gente de irmãos, nos anos 60, depois do Concílio Vaticano II, que eles passaram a chamar a gente de irmãos separados, por que foi? A gente pensa que eles estavam se convertendo a nós. Não, não era que eles estavam se convertendo ao Evangelho. É que eles estavam se convertendo ao modernismo. Eles estavam se convertendo ao progressismo. Estou falando isso porque dentro da própria igreja já está esclarecido isso. E muitos católicos estão contra o Papa e contra o modernismo, né? Tudo agora é a mesma o quê, irmão? É como lá em Maceió, para vocês não dormirem. Eu gosto de contar uns causos. Mas isso é verdadeiro, eu estava presente. Tem um pastor auxiliar nosso lá, que é um amigo nosso, e ele tinha um rapazinho que o juizinho era fraco, e ele tinha um carinho muito grande por esse moço, e colocou esse moço para ser porteiro. E esse moço foi tomar conta do bebedouro da igreja, para as crianças não reinarem, não estragarem. E eu pensava que ele era muito amigo do pastor. Só que ele se mudou, passou uns 3 anos fora, em outra igreja do nosso estado, e um dia eu fui com o pastor na igreja que ele congregava. E quando eu cheguei lá, eu disse: sim, pai do senhor. Ele: pai do senhor. Aí eu disse: olha aqui, o pastor fulano, que foi seu pastor lá. Ele disse: pai do senhor. Eu digo: mas você não faz nenhuma festa? Vocês eram tão amigos? Ele disse: eu mesmo não, para mim é tudo a mesma coisa. Pois é, o modernismo, ele é progressista e nem sabe. O Cicinho é progressista. O progressista, tudo é a mesma coisa, o modernista. E nós precisamos ter cuidado, porque isso é vento de doutrina, pastor. E vento não respeita a casa de ninguém. Paulo disse: cuidado com o vento de doutrina. Os ventos, eles são violentos. E eles entram em todos os lugares, e se não tiver cuidado, ele entra na nossa igreja. Esse modernismo. Muitas igrejas não têm mais fervor missionário.
Muitas igrejas perderam, por quê? Porque se tornaram modernistas. E o modernista é contra o proselitismo. O modernista é contra o proselitismo, é contra você ganhar almas, é contra você converter alguém. O modernismo progressista é contra, porque eles dizem que todas as religiões são o quê? A doutrina de Cicinho, o quê? A mesma coisa. Eles não acreditam que a religião deles é transcendente. Infelizmente, a igreja romana não acredita mais que foi Deus que deu a Bíblia, que foi Deus. Não. A religião para eles é a mesma coisa do budismo. Vocês vejam, só que o Papa João Paulo II, ele recebeu o selo de Shiva. Estou dizendo porque isso está aí, se você procurar nas redes sociais, não é segredo. Eu estou falando da pessoa dele. Estou dizendo que não concordo. Ele foi à Índia e recebeu a marca de Shiva. Vocês sabem quem é Shiva? Shiva é um dos maiores deuses do hinduísmo. É um deus do hinduísmo, uma deusa, ou é um deus ou é uma deusa. Não sei bem se ele... também agora está tudo misturado, não sei. Muito bem. Então, meus amados irmãos, o Papa, para agradar, João Paulo II, não fez não, recebeu a marca de Shiva na testa. Por que ele recebeu? Você receberia? Me ajude. Quem de vocês teria coragem de receber a marca de um deus pagão na testa? Eu morro, mas não recebo. Eu morro, mas não recebo. Porque é apostasia. É apostasia ou não é? É ou não é apostasia? Você receber a marca de um deus pagão é apostasia. Por isso que eles dizem que tudo é a mesma coisa. Os cultos afros são a mesma coisa, protestante é a mesma coisa, evangélico é a mesma coisa, pentecostal é a mesma coisa, porque eles são modernistas. E vamos sofrer muito, irmãos. Daqui para frente, nós vamos sofrer. Aqueles que não aceitarem o modernismo, o progressismo em todos os aspectos, nos aspectos religiosos, nos aspectos sociais, nos aspectos educacionais, nos aspectos de todos os aspectos políticos, vão sofrer. A perseguição que Jesus profetizou vai chegar. Deus ajude que só comece forte depois do arrebatamento, né? Porque vai muita gente receber o sinal de Shiva na testa. Não tem nada não, quer que tenha besteirinha, depois eu lavo. Muito bom, irmãos. Então está aí o modernismo progressista, ele é imanente. Vamos ver a letra C, por favor. Letra C, todos leiam, por favor. 1, 2, 3, assim sendo. Eu vou parar daqui nesse tópico. Para eles, a religião cristã, o que Deus falou na Bíblia, por Moisés, pelos profetas, pelos apóstolos, por Jesus, a Bíblia diz, para nós a Bíblia é a palavra de Deus, porque o autor da carta aos Hebreus disse, havendo Deus, antigamente, de muitos modos e de muitas maneiras, falado aos pais pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Mas o modernista não crê. Para nós, o que os profetas falaram, e a última revelação quem trouxe foi Cristo, para eles não é nada. Eles dizem que a religião não é baseada na revelação. A religião não é transcendente. Para eles a religião é o quê? Imanente. Cada qual produz a sua. Vamos, agora, pastor, eu vou fazer a pausa para que o senhor prossiga, por gentileza. Meus amados irmãos, vamos prosseguir com a ajuda de Deus. Então, de uma vez, né, aqui, vamos ver agora a letra D, para nós continuarmos. Todo mundo, 1, 2, 3. Pronto. Então, irmãos, isso não é de agora. Isso procede do iluminismo. Viu? Isso não é de agora, não. Se você tem aquela coleção verde que foi vendida nos anos 90, né, de Hume, de Luke, de
René Descartes, tem uma prateleira cheia de uma estante de biblioteca. Todos esses princípios você vai encontrar com eles, dizendo que agora estavam sendo libertos das amarras, dizendo que agora estavam livres das amarras da religião. Então eles diziam e dizem e espalharam, e está bem disseminado, de que a religião cristã é uma invenção do próprio homem para satisfazer o seu sentimento religioso. Agora veja, na vida só tem dois caminhos: ou você sobe de glória em glória, ou você desce de abismo em abismo. Ou sobe de glória em glória ou desce, não fica parado. Veja agora onde vai parar isso. Se a religião é produto do homem, letra E, como se diz aqui em São Paulo. Lá no Nordeste a gente diz é, né? Mas aqui os irmãos costumam mais dizer E. Por favor, a letra E. 1, 2, 3. Vamos ver. 1, 2, 3. Vocês viram a desgraça dessa frase? Como a religião, segundo eles, é produto do homem, é uma coisa que saiu de dentro do homem, e que os tempos mudam, eles dizem que os dogmas precisam mudar. E isso é inaceitável para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos mudar absolutamente nada, porque nós não cremos que a religião, a nossa religião, seja produto do homem, da imanência humana. Nós cremos com todas as veras de nossa alma que o que nós cremos foi transcendente, veio de Deus. E nós não podemos mudar, sob hipótese alguma, os nossos dogmas. E nesse contexto, o que é que vai sobrar para nós? Se nós fizermos assim e dissermos, não nos moveremos, o que é que vai sobrar para nós nesses últimos tempos? Me ajude. Perseguição. Você vai ser considerado um mal à humanidade. Você vai ser considerado, a sua pregação, já criaram, né? É um ato contra a democracia, não é assim agora o jargão? Você dizer os dogmas da Bíblia, você dizer os dogmas da fé, é um ato antidemocrático. Então vai ficar apertado para a gente, porque eu tenho certeza que a igreja pastoreada pelo pastor Ezequias Soares não vai abrir mão dos dogmas de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual é o pensamento progressista, modernista? Que você tem que abrir mão. Você tem que abrir mão para conviver bem, para ficar bonito na fita. Aqui se usa essa expressão. Para ficar bonito na fita, você tem que negociar, você tem que transigir, você tem que abrir mão, porque os tempos mudaram. É inadmissível que você continue pregando aquela pregação de 40 anos atrás. É inadmissível para eles. Mas a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E nós não vamos abrir mão, nem que nos custe a cabeça. Vai chegar a era dos mártires outra vez. Vai chegar. Porque não dá para nós negarmos a fé. Não dá para nós mudarmos os dogmas. Letra F, por favor, leiam, me ajude. 1, 2, 3. Pronto, agora. Pronto. Primeira coisa que foi utilizada é progressismo. Como é o nome? Modernismo progressista. Por que progressista? Porque não vem de uma vez, entre outras coisas. Ele vai o quê? Progredindo. No Brasil, 24 de junho de 1977, o senador Nelson Carneiro promulga a lei
do divórcio. 24 de junho de 1977. Todo mundo, foi um barulho para a igreja, foi ou não foi? Aí foi um barulho, quem é crente daquela, eu não era crente ainda, eu era adolescente, eu tinha 15 anos, eu fui crente 2 anos depois, tinha 14, fui crente 2 anos depois, com 16, mas eu lembro que foi luta para a igreja aceitar. Foi luta, foi confusão, foi debate nas convenções, mas o que foi que aconteceu com o decorrer do tempo? Hoje, muitas igrejas aceitam com a maior naturalidade. E não só pelo motivo bíblico, não só pela exceção, né? A exceção chamada de exceção, lá de São Mateus 19, de São Marcos 10. Hoje o divórcio não é só mais pela exceção autorizada por Jesus. É por qualquer motivo. E nós nos acostumamos, sejamos honestos, nos acostumamos ou não. Nós temos o absurdo de ter uma mulher casada cantando no mesmo coral com um novo marido e o marido cantando no mesmo coral com a nova mulher. Tem ou não tem por aí afora? Tem. No começo deu um choque, no começo deu um Deus nos acuda, mas o inimigo é cruel. Ele vai. Tinha um pastor que dizia, irmão, o diabo, ele vem com um sapatinho de lã, de algodão. Mas não ficou só nisso. Foi evoluindo. Agora que, como nós nordestinos dizemos, desembestou. Agora desembestou. Agora é tudo de uma vez. Né? Agora é tudo de uma vez. Mas é progressismo. Vai. A mudança aí vai piorando. Passou, esfriou, mas agora o que foi que chegou? E muitas igrejas já estão aceitando. Aqui no Brasil, oficialmente, nenhuma denominação está aceitando os progressismos seguintes. Mas nos Estados Unidos, igrejas que mandaram missionários, hoje são progressistas e modernistas. Eu não vou citar nomes, para não ferir os nossos irmãos, tão queridos para nós, de outras denominações. E eles também não têm culpa. Mas nos Estados Unidos, igrejas que aqui são conservadoras, que mandaram missionários para o Brasil, hoje lá aceitam tudo. Aceitam tudo, o que você imaginar. Não uma denominação só, mais de uma denominação. Que era conservadora e hoje é progressista. Irmãos, e diz lá no Nordeste, é um ditado, que quando a gente vê as barbas do vizinho pegando fogo, a gente deve colocar as da gente de quê? De molho. Molha a tua barba, para não pegar fogo também. Né? Irmão, a gente tem que ter cuidado. A Assembleia de Deus precisa ter cuidado. Lá em Alagoas, esse mesmo irmão que batizou-se de novo e o urubu pousou na cabeça dele, ele foi expulsar um demônio. E lá, as casas de usinas tem um alpendre baixinho. É cultura, agora não que acabou. Mas tinha toda a casa um alpendre baixinho. E tinha um bocal. Quem lembra de bocal, de lâmpada? Quem lembra? Ele dirigindo o culto e tinha um bocal sem lâmpada. Só que a pera, quem lembra da pera? A pera estava ligada e ele não sabia. E ele chegou uma mulher endemoniada e ele, sai demônio, sai demônio, sai demônio, sai demônio. Meteu o dedo no bocal, levou uma descarga elétrica, pensou que era o diabo, disse, sai dela e sai de mim também. Glória a Deus. Irmão, tem que expulsar deles e de nós também, irmãos. A gente tem que se auto-exorcizar. Porque está pegando fogo na barba dos outros, e nós temos que clamar o sangue de Jesus e nos revigorar na fé que foi entregue aos santos. Muitas igrejas não estão resistindo. Na Austrália, e tem aqui em São Paulo uma filial dela, tem uma igreja co-irmã nossa, com o mesmo nome da nossa, na Austrália, com um apelidozinho, que eu chamo, esses outros nomes que eles botam, Assembleia de Deus não sei de quê, Assembleia de Deus não sei de quê, lá no Nordeste chama de apelido, glória a Jesus. Tem um apelidozinho diferente, que eu não quero citar, porque ela tem aqui em São Paulo, eu não quero criar problema com ninguém, mas é a Assembleia de Deus, vinda da Austrália, que já aceita todo o progressismo. Todo. Não sei se ela foi excluída da comunhão das Assembleias de Deus australianas. Mas eu vou dizer em português.
É Assembleia de Deus, vou dizer, ele fala inglês, você, quem sabe falar inglês, pastor é expert em inglês, ele vai interpretar. Assembleia de Deus, Som das Montanhas. É o nome da Assembleia de Deus em português. Assembleia de Deus, Som das Montanhas. Aí quem sabe inglês traduz para inglês, que você vai tirar o nome da igreja. E eu não vou preso, glória a Deus, né? Que eu não falei, foi você que interpretou. Irmãos, cuidado. Diga, sai dele e sai de mim também. Irmão, a gente precisa se vacinar. Nós precisamos vacinar nossos filhos. Nós precisamos vacinar nossos netos. Nós lá em Alagoas estamos numa guerra para Deus abençoar nossas crianças. Está havendo um trabalho de evangelização muito forte com as crianças de fora e com as crianças de dentro da igreja. Para que quando eles chegarem lá fora, quando eles forem expostos, eles já estão vacinados com o sangue de Jesus e a palavra de Deus. Porque a nossa geração vai passar. E nós temos que deixar uma geração saudável. Nós temos que deixar uma geração saudável. Então, mudanças. Primeira mudança. A indissolubilidade do casamento hoje é piada. Muitos pastores largaram as mulheres, casaram uma vez, outros casaram duas. Isso aí é a quebra de dogmas. Não estou falando pelo motivo, a exceção que Jesus falou. Não estou falando aquilo. Estou falando a granel. Não é assim que se diz aqui também, a granel? Quando a coisa é assim à toa, a granel. Segundo, F.2, 1, 2, 3. F2.1. Meus irmãos, está aí o site à disposição de vocês. Meus irmãos, nos Estados Unidos da América, você pode registrar a criança com 2 pais e uma mãe, ou 2 ou 3 pais, ou 3 mães. Já está podendo aqui também, já está acontecendo aqui também. É a nova modalidade de família. O dogma, para nós, pai, homem, mulher e filhos, é dogma de Deus. Pai, mãe, filhos. Mas para você ficar bonito na fita, você tem que aceitar três pessoas do sexo masculino dizendo que são uma família, são os pais, 3 pais, ou 3 mães, ou 2 pais e uma mãe. E você tem que aceitar isso com naturalidade, senão você vai ficar feio na fita. Porque o modernismo, ele quebra paradigmas. O modernismo, ele quebra dogmas. Ele diz que o tempo muda e os dogmas da religião também têm que mudar. Mas não muda não. No coração do salvo não muda. No coração do remido não muda. No coração de quem tem comunhão com Deus não muda. Não muda. Letra F.3. 1, 2, 3. F3. F.3. Mudanças. Primeiro. Pronto. Veja o progressismo, o modernismo progressista. Os iluministas começaram no final do século XVI. Século XVII, o século do iluminismo, iluminismo que eu chamo de entrevismo, em trevas. Século XIX, século XVIII, século XVII, século XVIII, século XIX, quem surge no zênite? Charles Darwin, pregando o evolucionismo. Veja o progressismo, que não é o atrasismo, né? A criação hoje, um professor pregar ou ministrar na sala de aula, ele é arriscado perder a cátedra. Nem cátedra tem mais, perdeu o chão onde ele se senta. É arriscado perder o chão onde se senta. Se disser que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, isso para os progressistas, para os modernistas, é ridículo. Mas nós não podemos abrir mão disso. Porque o Gênesis é a gênese de toda a doutrina cristã. Se não existiu Adão e Eva, não existe pecado. Se não existiu Adão e Eva, 2 pessoas, como nós cremos na Bíblia, toda a Bíblia rui, todo o edifício da Bíblia,
toda a história da salvação, toda a doutrina da justificação, o pecado original, desaparece tudo. Por que foi que Charles Darwin criou essa teoria, que não é uma doutrina, é uma teoria. Teoria já está dizendo, né? Você pegar o livro da A Origem das Espécies, está assim: supõe-se, imagina-se, pensa-se, acredita-se. É assim ou não é? Talvez, possivelmente, é uma teoria. Mas eles se sentam como se fosse uma doutrina segura. Porque Charles Darwin aparecer no século XIX não foi produto do acaso, não. É um progresso, que na realidade é um atraso, para ir desmanchando, para ir desconstruindo. Eles querem que a gente mude, mas não temos como mudar. F3.2. Todos leiam. Meu irmão, falar em salvação para quem crê em Cristo, no mundo pós-moderno, não é nem no mundo moderno, no mundo pós-moderno, na modernidade líquida, falar que precisa aceitar Jesus, falar que precisa arrepender-se dos pecados e crer que Cristo é o Salvador, não cabe no modernismo, não cabe no progressismo. E se disser que quem morrer sem Cristo vai para o inferno? Meu Deus, diga isso não. É assim que eles dizem. Não diga isso não, que não está vendo que Deus é bom. Deus não vai lançar ninguém no inferno. Não diga isso não, isso é coisa ultrapassada, isso é coisa antiga, que não se usa mais. Esse dogma tem que ser mudado. Mas nós não podemos mudar esse dogma, porque Jesus falou mais no inferno do que no céu. É porque a gente não observa. Mas Jesus fala várias vezes da condenação, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Jesus falou: apartai-vos de mim, malditos, para onde? Fogo eterno. Preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Tem várias referências faladas por Cristo sobre a condenação. Mas o modernismo não quer que você fale sobre isso. O modernismo, ele é universalista. O modernismo também tem uma linha do modernismo universalista. O que é universalista? Quem sabe qual é a doutrina do universalismo? No fim, todo mundo se salva, até Satanás. Diz que até o cão, a mãe dele e a avó vão ser salvos também. Veja que desgraça. É o modernismo, é o progressismo, é isso aí. Letra 3.3, por favor. 3.3, 1, 2, 3. Não, olhe, tanto faz a Bíblia é um livro bom, a Bíblia é um livro bonito, dizem eles, a Bíblia é um livro bonito, eu gosto tanto dos salmos, eu fico tão bem, eu fico leve, não é assim que eles dizem, né? E quando leio um salmo, eu antes de dormir eu leio um salmo, fico leve como uma pena, durmo, é melhor do que diazepam. Glória a Jesus. É isso que eles dizem. Agora, não, a Bíblia é a palavra revelada por Deus, inspirada plenamente pelo Espírito Santo. E eles não acreditam. Não. Tanto faz a Bíblia para eles como o Alcorão. Porque foi que o Papa Bento XVI, ou foi o Papa Francisco, beijou o Alcorão. Não sei se vocês ouviram falar disso. Quem ouviu falar disso? Ali. Beijou o Alcorão. Um Papa beijar o Alcorão? Meu Deus do céu. É o fim do mundo. Que foi que ele disse com esse gesto? Ele falou tacitamente, né? Tacitamente. O que é falar tacitamente? Aqui o doutor. Falar tacitamente é falar sem palavras. Não é assim? Se eu dou um beijo na Bíblia e eu dou um beijo no Alcorão, o que é que eu estou dizendo? Sem palavras. Tacitamente. Que é o quê? A mesma coisa. Por que foi que o Papa beijou? Porque a Igreja Romana, depois do Vaticano II, tornou-se o quê? Me ajuda, eu falei já hoje. Tornou-se modernista, progressista. Eu não beijo o Alcorão, respeito. Se eles quiserem, eu não vou
Não vou desprezar o livro da religião alheia, é falta de educação, é falta até de cristianismo, né? Você humilhar as pessoas, você agredir as pessoas. Um cristão não faz isso. Agora, beijo não. Dá não. Porque um beijo é um símbolo, sabia disso? O beijo tem um alto significado. Você só beija aquele que você crê nele e aquele que você ama. É verdade ou não é? Você sai por aí dando beijo em todo mundo? Não. Você só beija a pessoa que você acredita nela e que você ama. Eu não posso beijar o Alcorão. Eu respeito o Alcorão, como respeito o livro de qualquer religião. Agora o beijo eu só dou aqui. E pronto. Não sei se vocês concordam comigo, porque essa revelação eu tenho convicção que ela é transcendente. Ela veio do Espírito Santo para os profetas, para os apóstolos. Então, meus amados irmãos, vamos aqui alguns minutos nos resta, o pastor nos dá essa liberdade. Se vocês saírem, eu não vou ficar triste. Eu tenho certeza que vocês estão indo buscar mais gente e voltarão com outras pessoas. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Pronto, muito bem. O agnosticismo, né? O modernismo, ele é baseado no agnosticismo, no não sei. Ele é baseado no imanentismo. O que é uma coisa imanente? Imanente é uma coisa, só existe o que sai de dentro do homem. Não tem nada vindo de lá para cá, segundo eles. E é baseado no humanismo. Tudo isso que eu estou dizendo aos irmãos, eu fiz algumas anotações hoje, a caneta aqui no papel, mas não dá para falar. Tudo isso você vai encontrar em todos os filósofos do iluminismo. Baruch Spinoza, você vai encontrar tudo isso. Baruch Spinoza foi, podemos dizer, o primeiro crítico das Escrituras. Baruch Spinoza, parece que foi o primeiro. Foi expulso da sinagoga, né? Foi excluído, excomungado da sinagoga. Foi o primeiro que passou a duvidar que o Pentateuco foi Moisés que escreveu. Foi o primeiro, foi Baruch Spinoza, que era um judeu de Amsterdã, da Holanda, melhor, não sei da cidade, da Holanda. Então, toda essa desgraça que tem hoje não nasceu a semana passada. É um progresso desprogressado. Não é um neologismo, viu? Por favor, não vão procurar no dicionário, vocês não vão achar, não. Muito bem, agora vem o humanismo. O humanismo. Na Idade Média, quem era o centro da sociedade, quem era o centro das leis, quem era o centro dos costumes, era Deus. Talvez vocês não saibam, mas quando a Idade Média chega ao ápice, a arquitetura deixou de ser romântica e passou a ser gótica. Qual a diferença da arquitetura religiosa gótica para a arquitetura romântica? A romântica, o arco é redondo. E a gótica, o arco é ogival. Se você chegar na Europa, quase que você não vai ver igrejas do arco redondo. Existe, mas são poucas. As mais belas e as maiores são com os arcos o quê? Ogivais. É o chamado janela gótica. Por quê? Na Idade Média, as igrejas passaram a ser bem altas e passaram a ser com ogivas e passaram a ser pontiagudas. Toda igreja tinha uma torre com agulha. O que era agulha? Era aquela coisa que vai afinando e ficava bem fininho, apontando para onde? Para o céu. O que era aquilo? A arquitetura gótica era uma mensagem, dizendo que a sociedade estava olhando para onde? Para o céu. A arquitetura é uma mensagem, viu? A arquitetura, quem estuda arquitetura, eu não sou, eu tenho filha que é arquiteta, mas eu não sei quase nada de arquitetura, mas todos sabemos que o modo de fazer um prédio é uma mensagem. O arquiteto tinha alguma coisa, não só tijolo e cimento, mas tinha uma filosofia na cabeça. Com o advento do progressismo e modernismo, Deus sai de cena. Deus sai de cena e quem entra? O homem. Sai o teocentrismo e entra o antropocentrismo. Antropos, a maioria de vocês sabem. É o homem, né? No grego, antropos, o homem. Theos, Deus. Teocentrismo desaparece e entra o antropocentrismo, o homem no centro. Eu não vou viver mais em função de Deus.
Eu não vou viver mais em função de obedecer a Deus. Eu vou viver em função de quem? De mim mesmo. Isso é o quê? Antropocentrismo. Eu tenho que ser hedonista. Eu tenho que ter prazer. Eu tenho que passar pela terra tendo prazeres e deleites do jeito que eu quiser. E Deus? Eu não tenho nada a ver com Deus. Meu negócio é comigo mesmo. Então é o antropocentrismo. Essa desgraça foi produto do iluminismo. Não dá para falar nos filósofos que trataram disso por causa do tempo. Letra A, como é que acontece com o humanismo? Letra A, por favor. 1, 2, 3. Letra B. Letra C. Pronto. Aí de onde vem os direitos humanos? Nada contra os verdadeiros direitos humanos. Mas o irmão sabe que detrás dessa frase, direitos humanos, tem muita malandragem. Muitas segundas intenções. A palavra direitos humanos é bonita, mas ela não encerra o que as duas palavras dizem. Essa frase encerra muita malandragem, muita malícia por trás dessa frase tão bonita, direitos humanos. A malandragem está por trás dela. Letra D, todo mundo, por favor, para vocês não dormirem. 1, 2, 3. Letra D, põe em tela, por favor. Sim, obrigado. Por favor. Mas, irmão, é tão bonito que me deu vontade de chorar. É lindo, né? Se você meditar nesse texto, ele é simplesmente lindo. O que é humanismo? É valorizar o ser humano e a condição humana acima de tudo. Aí já tem uma heresia. Já tem uma heresia nessa pequena parte. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Não, aí já está o veneno aí, bem disfarçado. Vê que Deus saiu de cena. Quem entra? O homem. Valorizar o ser humano e a condição humana acima de tudo. Não, senhor, está errado. Nós não viemos para esse mundo por nossa causa. Nós viemos a este mundo para a glória de Deus. Amém? Lá em Isaías diz assim: este povo que eu criei, disse Deus, esse povo que eu criei para que me desse louvor. Você precisa entender que você não foi criado nem para você primeiro e nem para o próximo. Você foi criado primeiro por Deus e para a glória de Deus. Essa é a verdadeira felicidade, é viver para Deus e não para o homem, nem para você mesmo. Agora, depois que você amar a Deus, acima de quê? Depois que você amar a Deus, acima de quê? Todas as coisas, aí vem o homem. E amarás a quem? Ao teu próximo como a ti mesmo. Veja como o diabo é sutil. Ele cortou a parte de Deus, pastor. Ele cortou a parte de Deus. Ele só botou a parte porque, parece que foi ontem, pastor, foi ontem. Pastor Alexandre falou que o diabo, ele cita meios versículos. Foi o senhor que falou ontem. Guardei bem, viu? Depois eu vou dizer por aí afora, eu vou dizer, foi o senhor que disse. Glória a Deus. Vou fazer a bibliografia. Viu, irmãos? O diabo, ele corta. O diabo é sagaz. Você vê que quando ele falou com Eva, ele cortou. Foi assim ou não foi? Foi assim que Deus diz que não é para comer de nenhuma das árvores do jardim. Foi assim ou não foi? Ele perverte. Ele esconde umas coisas, ele perverte outras. Aí ele escondeu. Ele escondeu. Meus amados irmãos, não, nós não estamos aqui em função do homem, nós estamos aqui em função de Deus. Por exemplo, os homens, eles querem coisas que Deus não quer. É verdade ou não é? No mundo que nós estamos vivendo. É ou não é? A maioria das coisas que os homens querem são o quê? Contrárias a quem? A Deus. E você vai, não, por amor do homem, você tem que apoiar
algo que é contra Deus. Não pode, irmão. Deus acima de tudo. E acima de todos. Eu não posso fazer seus gostos, se esse fato de eu fazer seus gostos está contrariando os gostos de quem? Vamos usar no plural. Está contrariando os gostos de quem? De Deus. Não, não posso. Eu não posso contrariar Deus. Então, o humanismo, ele tira Deus de cena e deixa somente quem, meus amados irmãos? O homem. Letra E, como se diz aqui. 1, 2, 3. Leia só as primeiras linhas até a palavra religião. 1, 2, 3. Entender o mistério? Não é assim que os profetas dizem, né? Tem pregador que prega, o povo não entende nada. Entendeu o mistério? Qual é o mistério? Glória a Deus. Vocês entenderam o mistério? Sem procurar o que há de melhor no homem, sem se servir da religião. A religião é descartada. A fé é descartada. Na realidade, não é a religião que é descartada, é o Deus da religião que é descartado. O humanismo descarta Deus. Não. Por que você vive assim? Porque eu quero. Mas meu filho, a palavra de Deus diz assim, mas eu vim ao mundo para me satisfazer. Eu vim ao mundo para ser feliz. Os irmãos já viram? Eu li um livro de um autor americano, que o crente chegou lá e disse, eu quero me divorciar da minha esposa. Aí o pastor disse, por que você quer se divorciar da sua esposa? Ele disse, eu quero me divorciar, pastor, porque eu não sou feliz. E Jesus me salvou para ser feliz. O pastor disse, meu filho, onde foi que você leu? Jesus lhe salvou para você ser santo. Felicidade é consequência. Às vezes a salvação e a santidade, você não é tão feliz como gostaria de ser. Nem sempre a salvação traz felicidade. Pelo contrário, foi o que Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, pegue um caminhão de felicidade e siga-me. Foi assim o que, meus irmãos? Pegue o quê? Sua cruz, irmão. Mas o povo hoje quer felicidade, quer hedonismo, quer felicidade. Eles querem uma religião que os faça sentir bem, prazer. Né? Uma moça saiu de nossa igreja quando eu trabalhava no interior, e ela foi para outra igreja. Eu disse, irmã, por que você saiu da igreja? Ela disse, sei lá, pastor. Eu não sei, eu só sei que lá eu estou me sentindo tão bem, lá é tão legal. Eu digo, tá certo. Ela quer se sentir bem. Mas ser cristão nem sempre é se sentir bem. Ser cristão é dor, é renúncia. É verdade ou não é, irmãos amados? Mas o humanismo não, é a felicidade acima, o meu bem-estar acima de tudo. Deus, não, Senhor. Deus acima de tudo, e a vida cristã é cruz, é morte para o ego. Paulo disse, já estou, o que, irmãos? Com Cristo. E vivo, mas Cristo vive em mim. A vida cristã não é um oba-oba, né? Não é esses cultos cênicos, né? A pessoa vai para a igreja e se sente bem, balança para lá, balança para cá. Não, irmão. Hilari, que nada. Vai-te embora para lá com esse negócio. Não, senhor. A vida cristã é cruz. A vida cristã é renúncia. Agora tem uma coisa, vale a pena. Vale a pena a cruz de Cristo em nossas vidas. Vamos lá, muito bem. Letra F, por favor. Eu prometo que dentro de 3 minutos terminarei obedecendo o nosso pastor. Letra F. Letra G, o que é que o humanismo faz? Luta. Letra G. Luta pela quebra de quê? Dos dogmas. Letra H, por favor. Adão saiu? Por isso vocês estão calados. É a mesma coisa. Glória a Deus. O Senhor saiu, não saiu, engasgou. Muito bem.
valoração dos debates e opiniões divergentes, até que tomem o fôlego dos que construíram a história. Depois o debate não existirá mais e só os humanistas falarão. O que foi que os humanistas propuseram? O que é que eles propõem? Eles propõem o debate, o diálogo, é assim ou não é? Só que depois isso não é realidade. Tem que prevalecer o que os humanistas querem. Não está havendo mais diálogo. A priori, há 30, 40 anos atrás, eles propunham o diálogo, mas é uma isca. Depois que o diálogo é estabelecido, ele lhe cala a boca. E só fala ele. Esse é o humanismo. O humanismo laico é uma corrente filosófica que enaltece a justiça social, a razão humana e a ética. É o que mais eles falam. Letra K. Como seguidores do naturalismo, os humanistas declaradamente seculares normalmente são agnósticos ou ateus, e assim o sobrenatural é descartado. Eles falam muito do homem, eles falam muito do ser humano, porém, tira Deus de cena, o que nós falamos daqui a pouco. Daí vem o liberalismo teológico, que matou espiritualmente a maioria das igrejas na Europa e mundo afora. Deixa eu dizer a vocês, eu não vou citar o nome, mas eu estive em um país que mandou muito missionário para o Brasil. Eu estive na igreja mãe dessa igreja. Alguns de vocês conhecem, o pastor conhece, que foi igreja mãe nossa. E eu conversando com um presbítero que falava espanhol, é uma língua muito difícil de entender, mas eu encontrei um presbítero que falava espanhol. E ele disse, pastor, que há muitos anos que aquela igreja não envia missionários. Ela só faz obras sociais. O senhor sabe ao que eu estou me referindo. Deixou, pastor Alexandre, de fazer missões. Só obras sociais. Vocês não entenderam? Essa igreja virou o quê? Uma igreja que não manda mais missionário. Ela pega o seu dinheiro e manda fazer um hospital, manda fazer... Não estou dizendo que é errado. Eu não estou dizendo que é errado. Mas ela deixou de fazer missões. Eu perguntei, e a obra missionária de vocês? Que essa igreja, ela já foi uma das igrejas pentecostais mais missionárias que já houve na face da terra. E hoje está com mais ou menos uns 40 anos que eles não mandaram mais um missionário. Só obras sociais. Eu não estou dizendo que é errado a filantropia. Eu não estou dizendo que é errado a caridade. Pelo amor de Deus, não é isso. É que essa igreja, ela virou modernista progressista. O progressista, ele só fala em social e mais nada. Porque ele é humanista. Ele não tem nada a ver com o theos, é só com o anthropos. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo bem? Pastor, eu hoje fui com o pastor acompanhando, só tenho a agradecer ao pastor Ezequias para encerrar. Nós fomos à Sociedade Bíblica. E lá eles têm dois barcos. Um barco de evangelismo e um barco de assistência social. 2 barcos. Um barco só com Bíblias e porções da Bíblia para evangelizar. E o outro atrás com assistência social. Que está certo ou está errado isso? Certo ou errado? Certo. O barco da evangelização e o barco da filantropia, da assistência. Mas as igrejas que deixaram de fazer missões para fazer somente o social, elas são modernistas. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela paciência.